Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, hoje eu vim falar sobre o CNPJ que eu fechei. Minha gente, eu fechei só o CNPJ, não foi a loja, tá? Vim aqui relatar o porquê eu fechei o CNPJ. Eu abri a loja no final de 2025. Assim que eu abri a loja, eu já abri esse CNPJ que era MEI, certo? E o que aconteceu? Como minha loja é no shopping, eu tipo que quando chegou junho e dezembro, eu tinha ultrapassado o valor do MEI, que o valor do MEI é 81 mil, certo? E o que aconteceu? Eu tive que, passar para ME. Só que o que acontece, minha gente, é até um alerta para vocês quando vocês querem MEI e que acha que é só passar para ME. Não é. Quem pudesse segurar no MEI, se segure. Ah, mas pelo CNPJ, passe no seu CPF, faça PIC no seu CPF, para tentar não passar do MEI. Assim, por enquanto que vocês ainda não evoluiu, não cresceu, certo? Porque eu tô contando minha experiência. Aí eu sem experiência, sem nada, aí algumas pessoas, né, que já eram lojista, não, você tem que passar, porque vai ter, eu tinha ciência que ia ter multa, que ia ter um monte de coisa, se eu ultrapassasse o faturamento. E como também eu vejo nos vídeos aqui no YouTube. Só que acontece, minha gente, para você passar para o ME, você tem que se programar. Por que você tem que se programar? Porque são muitas taxas, muitas taxas. É taxa de prefeitura, é taxa disso, é taxa daquilo, para que tem que abrir, que não sei o que. Fora que você tem que pagar contabilidade, tá entendendo? E o que aconteceu comigo? Passei não consegui pagar algumas taxas, tipo prefeitura, eu não consegui pagar. Uma cliente passou agora, me deu tchau. Prefeitura, eu não consegui pagar as taxas, porque minha gente, assim, o MEI a gente só pagou 81, né? Aí, e o Simples não, o Simples você tem que ter certificado, que já é um custo. Quando eu paguei foi R$ 100, aí ele durante 12 meses, depois de 12 meses, que no caso é um ano, você tem que renovar. Que esse certificado serve para quê? Para você emitir nota, você tem que colocar sistema, já vem outro custo, contador já vem outro custo, certo? A pessoa que já se programa para isso, que vai ter contador, que já vai entrar no Simples, beleza, mas para quem não tem noção de nada, como eu, minha experiência, como eu não tinha noção de nada, nem tive ninguém para me auxiliar e dizer, não, tente se manter no MEI, pegue uma maquineta no seu CPF, que eu tenho maquineta no meu CPF, que eu tinha loja virtual e eu não tinha CNPJ, né, que eu trabalhava. Então, passe na máquina para não tentar não passar. Por quê? Minha gente, é muito, é muito, é muito custo. É muita coisa, porque tudo que você vende, você tem que pagar imposto em cima do que você vende, tem que pagar contabilidade. Minha contabilidade era R$ 350, sendo que eu não tinha funcionário. Eu não tinha funcionário porque eu não tenho condições de pagar um funcionário. Tá entendendo? Eu mal tô tendo condições de trazer mercadoria o suficiente para a loja, imagina, de pagar um funcionário. Então, quem trabalha na loja sou eu e minha filha. E às vezes eu pago quando eu preciso, eu pago o que minha filha não pode. Eu pago uma menina extra a diária, né? O dia, né? O horário que ela vai ficar aqui, eu pago uma diarista, certo? Aí eu, assim, sabe, eu tava tão desanimada, porque tipo, o dinheiro de eu estar investindo, colocando mercadoria na loja pra gerar, pra mim crescer, eu tava pagando um monte de taxa, fora que eu nem consegui nem pagar essas taxas todas. Fui pra prefeitura esse ano, aí foi que eu fiz acordo,
Aí tô pagando aos poucos, primeiro o do ano 2025, para depois pagar dessa, porque uma bola de neve. Aí quando chegou dezembro, até que eu vendi bem, não vou reclamar. Mas quando chegou janeiro, fevereiro, março, esses meses que a gente sabia, esses meses agora, você sabe, a gente sabe como é, né? Aí o que acontece? E eu não tive ninguém para me auxiliar, ninguém para dizer, faça isso. Aí foi que eu comecei a seguir uma advogada de tributos no TikTok e ela começou a dar dica para quem era MEI, tá entendendo? Pra gente não passar, pra gente passar no CPF, tá entendendo? Porque o CPF, no caso, para declarar, eu já declaro imposto de renda, né? Porque quando eu trabalhava na outra empresa, eu já declarava. Mas se eu não me engano, agora é 5 mil por mês, né? Até 2 salários mínimos, até 5 mil, você é isento de declarar, né? Alguma coisa desse tipo. Só que se eu tivesse essa dica antes de fazer isso, porque, e porque você fez? Porque eu não sabia, porque eu fiquei com medo de, tipo, fechar a empresa, de vir um monte de coisa. Porque a gente não sabe de nada e fica com um monte de medo, né? E depois a gente só se prejudica. E não tem ninguém pra chegar, e não tem ninguém pra dizer pra você, não faça assim não, vá por esse caminho. Em relação ao contador, aí eu ia sair daqui do shopping, tava pensando em sair aqui do shopping e ir pra um bairro, né? Só que tudo que eu faço na minha vida hoje, minha gente, e primeiro lugar, eu consulto ao Senhor, eu oro, eu peço a sabedoria ao Senhor, para o Senhor me dar discernimento do que eu devo fazer. Antigamente eu fazia muita coisa por impulso. Veio aquela ideia na cabeça. Vou comprar isso. Eu não orava, eu não pedia discernimento, eu ia e fazia, e depois eu quebrava a cara. E hoje não, hoje eu não quero fazer isso, hoje eu não quero fazer nada por emoção, pelo momento, tá entendendo? Tipo, eu não vendi hoje, aí amanhã eu já chego aqui e vou dizer, eu vou fechar a loja. Não, não é assim. Não é assim. A gente tem que aprender o que Deus dá, só quem tira Ele, tá entendendo? Então a gente tem que pedir direcionamento ao Senhor e sabedoria, principalmente. Aí quando foi em julho, eu fiz um jejum para o Senhor. Eu não pedi nada, porque assim a gente, tô dizendo por mim, né? A gente só sabe pedir, 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 e a gente esquece de agradecer. A gente esquece de agradecer tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, do acordar, de ter nossa família, de ter nossos pais vivos, de ter nossos filhos bem, sadios, né? Então a gente esquece, né? Então eu fiz um propósito de 21 dias de um jejum, agradecendo ao Senhor e o que eu estava pedindo só era sabedoria, que Ele me abrisse meus olhos carnais e espirituais e que Ele me desse direcionamento para o que eu devia fazer. Aí tá certo, acho que no 15º dia de jejum eu tava aqui na loja. Sozinha. Aí, menina, veio um estralo assim na minha. Sabe quando alguém fala com você na sua mente? E isso eu estou seguindo essa advogada, sabe? Ela dava muita dica do MEI. Aí ela dizendo que não era pra gente se apegar a CNPJ, que isso não tem nada a ver. É bom você ter um CNPJ antigo, é muito bom, mas quando tá tudo limpo, tudo ok. Agora, um CNPJ cheio de dívida e você só se enrolando cada vez mais, só virando uma bola de neve cada vez mais, é melhor você paralisar ele, no outro dia você já consegue abrir um MEI, porque eu fechei ele em um dia, no outro dia eu já abri o MEI. E você se organiza para poder quitar aquele CNPJ e você crescer sua empresa com ela tudo ok, tá entendendo? Estruturada. Claro que a gente que abre o MEI, a gente quer crescer, eu quero crescer, eu não quero ficar no MEI a vida toda, eu quero ter funcionários. Tá entendendo? Eu não quero ter um funcionário, eu quero ter 2, 3 funcionários. Eu quero que minha empresa cresça. Só que hoje já com outra mente, com outra mentalidade. Tá entendendo? Totalmente diferente de Daina de um ano atrás. Que não sabia de nada, que não tinha noção de nada. Tá entendendo? Aí veio esse estralo na minha mente.
E eu vou fechar esse CNPJ. Aí, menina, pia não é nada, que nesse, quando eu ver esse estralo aí, no outro dia a contadora me mandou, porque tem isso, tem isso. Aí eu, meu Deus, você fica desesperada, porque sem venda e só pagamento, só pagamento, só pagamento. Ah, porque aí pagava o simples de um mês, do outro mês eu não conseguia pagar. Aí a minha contadora queria que eu... Ah, não, você tem parcela. Eu disse, tanto parcela é esse? Só viver de parcela, é porque eu só vou pagar parcela, é? Tá entendendo? Aí eu tinha que pagar 350 ela. Aí pagava o simples, que era das vendas que eu fazia. E quando eu fazia esse parcelamento, que foi o que eu deixei de pagar, eu tinha que pagar. Ou seja, quase R$ 2.000 que eu poderia estar investindo na loja. Aí eu disse, quer dizer, minha loja poderia estar bem mais cheia, bem mais completa. O dinheiro que eu gastei, tanto dinheiro de, assim, de imposto, de tudo que... Aí eu pensei, né? Meu Deus, pra que eu tô nessa situação? Olha, não tá. Esse ano, por incrível que pareça, meu faturamento baixou ainda mais. Tá entendendo? Eu não tô vendendo pra tá ultrapassando o MEI. Eu não tô vendendo. Quero vender, claro que eu quero. E outra coisa, mais uma dica. Se passar alguma coisa, eu não vou passar só no CNPJ, não. Vou passar no meu CPF também. Tá entendendo? Porque até eu estruturar a minha empresa, até pagar as dívidas da antiga, tá entendendo? Eu vou permanecer, eu vou também permanecendo no MEI. Meu irmão tem CNPJ também. Qualquer coisa eu boto no CNPJ dele, porque ele é serviços, tá entendendo? Peço a ele. E assim, sucessivamente, minha gente, a gente tem que estudar muito, a gente tem que prestar atenção, porque não tem ninguém para lhe ajudar, não. Não tem ninguém para pegar, só quem pega na nossa mão, só quem dá direcionamento a gente é o Senhor. Por isso que a gente que é empreendedor, independente de a gente é empreendedor, não, a gente sempre tem que estar orando e pedindo sabedoria ao Senhor, direcionamento. Aí quer dizer, o que eu fiquei chateada, porque eu já tinha falado, já tinha contado a contadora a minha situação tal, que eu não tava conseguindo. E vice-versa, aqui ninguém quer saber não, minha gente, ninguém quer saber não. O povo acha que você tem uma loja, você tá cheia de dinheiro. O povo acha que o empresário... Ah, porque o empresário tá esbanjindo dinheiro. Principalmente a gente que é pequeno, que tá começando, que tira até da onde não tem, porque eu tirei até da onde eu não tinha para estar com a loja, para estar com o meu negócio. Eu sou grata ao Senhor, porque se não fosse a mão de Deus, hoje eu não estaria mais com a loja, não. Se fosse pela minha vontade, eu não estaria. Eu estou pela vontade do Senhor, porque Ele vem me dando suporte a cada dia. Quando eu penso que eu vou cair, Ele vem, não é assim. Tá entendendo? Aí me veio aí me veio esse estralo, sabe? Por isso que é bom a gente sempre estar em comunhão com o Senhor, em fazer jejum, em estar pedindo direção ao Senhor. Aí você sabe de eu vou fazer isso, eu vou fechar esse CNPJ, que eu não tô tendo vantagem nenhuma, eu só tô tendo dívida. Minha gente, só era dívida. Só era dívida por cima de dívida. Aí falei com ela, né, me cobrou R$ 500 para fechar um CNPJ, que depois eu descobri que a gente consegue fechar, não paga taxa nenhuma. As taxas que paga é as que a gente tá devendo, só que você pode baixar seu CNPJ e depois você ir pagando. Depois, se você demorar a pagar, a pagar até você se estabilizar, a dívida vai para o seu CPF, tá entendendo? Mas só que ninguém lhe fala isso, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro e ninguém lhe fala isso. Aí quer dizer, resumindo a história, fechei, já abri outro CNPJ MEI, tá entendendo? Que tá me atendendo, para as vendas que eu tô tendo, tá me atendendo muito bem. Já fiz um parcelamento com a prefeitura.
vou pagar, quando eu terminar de pagar esse parcelamento, vou pagar o restante que tem, encerro na prefeitura. E próximo ano eu vou pagar os que eu ficou da Receita Federal do Simples. E assim sucessivamente. Mas em questão do dinheiro que eu tava pagando, já vou economizar para mercadoria, de contabilidade, que você tem uma contabilidade, minha gente, e vou ser bem sincera com vocês. Você tem uma contabilidade, só para estar lhe mandando boleto, é melhor você estar só. Eu não digo nada para quem tem funcionário, porque quem tem funcionário tem o salário, tem décimo, tem N coisas, né? Mas se você não tem funcionário, para que você está com a contabilidade? Ou se você também tem condições, não quer quebrar a cabeça, não quer procurar saber, beleza, tudo bem. Eu tô falando de mim, do meu caso. Eu não tava tendo condições, eu tava fazendo das tripas coração para poder estar com aquilo sem só me enforcando, só virando uma bola de neve. É como se diz, tem coisas na vida que a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Não adianta a gente querer abarcar o mundo todo, porque uma coisa não vai dar certo. Fazer tudo aos poucos, só que tudo na vida é aprendizado. Tudo que eu tô passando hoje tá sendo um aprendizado e eu tô compartilhando aqui com vocês, para vocês terem noção. Qualquer dúvida que vocês tiverem desse assunto, fale comigo, que eu vou tentar responder todo mundo. Dependendo da pergunta, eu faço até um vídeo explicando. E baixei, já tô com outro CNPJ, e é isso que eu vim compartilhar com vocês, minha gente. Porque não foquem, porque meu CNPJ tem 5 anos, tem 10 anos. É muito bom quando você tem um CNPJ antigo, porque você consegue pegar um crédito